Mulheres de Esperança. Viva a liberdade! O povo é quem mais ordena. A verdadeira liberdade é quando te livras do que te faz mal. Tenho alma de vento, o meu destino é ser livre. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Olá, querida amiga e ouvinte, também tens ouvido muitas destas frases ultimamente? E o que pensas sobre estas ideias? Até soam bem, não é verdade? São inspiradoras? Mas será que nos inspiram num sentido que promove a vida em abundância? Pois é, não saias desse lugar e acompanha-nos nesta conversa. Liberdade ou libertinagem? Afinal, o que andamos a defender e o que é que realmente procuramos? Todos os nossos programas são de livre acesso. Podes encontrá-los no Spotify ou Google Podcast. Podes seguir-nos no Instagram e Facebook também. Procura por RTM Mulheres de Esperança Portugal. Podemos dizer que não existe uma só definição de liberdade. Este é um conceito complexo, sujeito a interpretações variadas que dependem do contexto cultural, político, filosófico e social. E eu tenho algumas. Por exemplo, Sêneca afirmava que livre era aquele que deixava de ser escravo de si mesmo. Goethe defendia que a liberdade estava nos sentimentos. Saint-Exupéry afirmava que esta vivia no pensamento. Por outro lado, Freud considerava que o que as pessoas procuravam não era bem a liberdade, pois esta estava associada à responsabilidade e, segundo ele, as pessoas não gostavam de responsabilidade. Olha, cada cabeça a sua sentença. Pois é. Mas podemos dizer que a sociedade tem definido a liberdade como a capacidade de agir, pensar ou expressar-se de acordo com a própria vontade, sem coação ou restrição externa. Por isso, criaram-se leis para defender a liberdade individual dos cidadãos em termos de expressão, de associação, de informação, liberdade até económica, liberdade política e liberdade religiosa. Mas se tudo isto soa muito bem, por que é que existem tantos conflitos em nome da liberdade? Grande pergunta. Não é? É o que vamos tentar responder já de seguida. Mantém-te ligada. Segue-nos no Facebook e Instagram. RTM Mulheres de Esperança. Victor Hugo, escritor, dramaturgo e ativista pelos direitos humanos francês, defendia que tudo quanto aumenta a liberdade aumenta também a responsabilidade. Pensamento semelhante ao que ainda há pouco apresentámos de Freud. E com isto parece-me que os problemas surgem de uma certa confusão que as pessoas fazem entre liberdade e libertinagem. O que é que acham, meninas? Eu concordo contigo, Sónia. Acho que posso definir, assim, em termos gerais, que a liberdade promove o respeito pelo indivíduo, tendo em conta que este é parte de um coletivo, de uma sociedade. A libertinagem, por sua vez, peca pelo excesso. Só olha para o indivíduo, para o seu querer, aqui e agora. Esquece que cada pessoa é parte de um todo. Uau! Sim, tens razão, Inês. A minha existência interfere sempre com a tua. E isto é bom e saudável. Deus criou-nos como seres sociáveis. Deus define o seu povo como um corpo em que todos somos uma parte fundamental para a sua sobrevivência. Olhem, vou ler-vos Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como o nosso corpo é formado de várias partes e cada uma tem uma função própria, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nele somos todos parte de um só corpo e cada um tem uma função diferente a executar. Por isso, também precisamos uns dos outros e pertencemos uns aos outros. Indigna-me a liberdade que se impõe sobre o outro sem respeito pelo mesmo, anulando assim a sua própria premissa. É verdade. O que é que eu quero dizer com isto? É simples. Se tu pretendes ter a liberdade de expressar a tua opinião sobre a teoria de que a Terra é plana, eu tenho a liberdade de discordar. Respeitosamente discordar. Mas como já vimos no nosso episódio sobre a cultura do cancelamento, hoje em dia, quem tem uma opinião diferente das massas é ostracizado, pá. Pronto, era só isto, precisava desabafar. Obrigada. Ai, força. Força, mulher, tu desabafa para aí. Expressa-te. Express yourself. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Bom, e já que estamos numa de ser polémicas, vou lançar para a mesa uma reflexão que muitas pessoas não gostam.
Todas as coisas só existem porque têm limites. Toda a criação tem limites que garantem estrutura. De outra forma, tudo seria como no princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esta era de início um caos e como uma massa amorfa. Exatamente, Sónia. Existe uma separação real que delimita a atmosfera da Terra, a camada do ozono, que serve exatamente para a nossa proteção. O leito marítimo tem uma configuração própria que permite manter as águas separadas da Terra. Os vários organismos vivos têm revestimentos próprios para permitir a sua sobrevivência e a homeostasia. O ser humano fica altamente vulnerável a infecções mortais se não tiver pele, que é o seu maior órgão e a sua maior barreira protetora. Exatamente. Deus também criou limites no Jardim do Éden. Escolher pressupõe que haja opção. Deus sempre nos deu opção, porque não é tirano e não se impõe. Mas todo o limite existe para proteção, como ainda há pouco vimos. Ainda há uns dias li uma tese que defendia que o Jardim do Éden, o homem não tinha consciência de si, pois não tinha ainda acessado ao conhecimento do bem e do mal. Entenda-se, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nada lhes faltava. Vivendo dentro dos limites do Criador, viviam com total consciência de si, sim, mas sem consciência do mal, pois não lhe havia sido dada a oportunidade de existir nas suas vidas. Viviam na paz e na plenitude da comunhão com a criação e com o Criador. Digam-me lá, precisávamos de ter dado lugar ao mal? Ganhámos alguma coisa com isso? Eu acho que não. Não, também acho que não. Tu também estavas a precisar desabafar, não era, Miriam? Estava sim, estava sim. Mas tens razão. As pessoas não gostam de limites, acham-nos opressores, mas a verdade é que são uma proteção individual e uma garantia para o coletivo. Assim Deus estabeleceu limites em tudo na criação. Hoje temos de conviver com a maldade que se instalou na Terra porque lhe demos espaço. Então a responsabilidade associada à nossa liberdade é ainda maior. Exato. O apóstolo Paulo, na primeira carta que escreveu à igreja em Corinto, alerta-os para que fizessem um uso são da sua liberdade. Vou ler-vos. Podem dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo é bom para a minha formação. E não procurem unicamente as vossas conveniências. Pensem também no que é melhor para os outros. Pois é, Inês, se respeitássemos os princípios de Deus, este mundo seria mais pacífico, respeitador e teríamos mais empatia. Também aos Gálatas escreveu que fomos chamados à liberdade através de Jesus Cristo, não para servirmos o nosso ego, mas para servirmos os outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Uau, que boa maneira de concluirmos esta conversa. Profunda. A liberdade nos moldes divinos tem limites que servem para a nossa proteção e não para a opressão. A verdadeira liberdade está em Cristo, que nos libertou da servidão do mal, do pecado e da morte. E esta liberdade deve ser bem usada. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Esta liberdade não existe para o nosso próprio bem, mas devemos fazer uso dela para o bem de todos. Foi muito inspirador. Olha, eu acho. E tu, querida amiga e ouvinte, o que achaste? Já te tinhas questionado sobre este tema? Estivemos a refletir juntas, mas falta-nos a tua opinião. Contacta-nos através das nossas redes sociais, até, quem sabe, para dar-nos sugestões de temas para abordarmos no nosso programa, colocar uma questão ou até simplesmente para orarmos por ti. Temos todo o gosto nisso. Conto contigo para o próximo programa. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.